Vou falar bem rapidamente, eu acho que a maioria já me conhece e conhece a empresa, né? Então a gente tem basicamente 3 áreas. Consultoria de redes, a gente faz projetos, implantação, a gente faz operação, manutenção 24/7 para várias operadoras, treinamentos de equipamento, treinamento de tecnologia, né? Ressaltando aqui alguns projetos, a gente fez a rede da Copa do Mundo 2014, rede ótica, e a rede das Olimpíadas 2016, onde a gente colocou um pessoal 24/7 no NOC, monitorando 300 e poucos canais de TV ao redor do mundo. Nós temos um laboratório que ele é acreditado, 17025 pelo Inmetro, e homologado pela Anatel. Isso traz bastante conhecimento profundo, né? Agora, falando um pouco dessa parte de parceiros de teste e medição, olha que legal, a câmera até está voltada agora para outros equipamentos que a gente não vai focar hoje, e aqui na apresentação está algumas das marcas que a gente distribui no Brasil, né? A gente Expo, que é hoje número 1, toda a parte de medição ótica, a Ideal Networks, toda a parte de cabeamento estruturado, testes de câmeras de alta definição, Keysight, que era a antiga HP Agile, toda a parte de RF, e Ryoki, que é o parceiro japonês nosso, toda a parte de medidas elétricas. Então a gente tem essa força, esse foco muito forte, né, nessa parte de teste e medição. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui. O mundo está se movendo para fibra ótica. Você está preparado? Então, assim, é uma coisa inevitável. Qualquer ambiente de telecom hoje, seja de pequeno porte, médio e principalmente os maiores, depende muito de fibra ótica. Então, eu vou comentar um pouco aqui, e aqui estão alguns pontos, né? Se está crescendo e tem coisas novas, tem desafios novos também, né? Então, a gente tem que prestar atenção para como, né, conseguir atravessar esses desafios da melhor forma possível. É isso que a gente vai tentar passar um pouco para vocês aqui. Então, assim, os critérios de certificação são mais rígidos hoje em dia. Os testes, como a rede é mais complexa, os testes passam a ser mais desafiadores, mais complexos também, né? Tecnologias novas, então desafios novos, é pouca gente que conhece, e vai vir um monte de informação para tratar. Então, se a gente vai fazer um monte de mineiro da rede, vai ter mais informação. Como que a gente vai conseguir gerenciar esse volume de informação massiva? A gente vai tentar cobrir um pouco aqui. Seguindo um pouco, aqui eu vou falar do ponto de vista de acesso, o que está acontecendo. Basicamente, todo mundo sabe que é o famoso FTTX, né? Fiber para vários ambientes, principalmente Fiber to the Home está explodindo. Então, hoje, as bandas largas que estão sendo instaladas aqui no Brasil e ao redor do mundo, praticamente é fibra ótica, né? Por quê? Porque o volume de tráfego necessário para o usuário cresce exponencialmente, está explodindo, né? Na Covid, então, explodiu mais ainda. Então, a gente achou que vai ter uma queda de volume, ou quem mexe com telecomunicações vai ficar um pouco parado. Não, pelo contrário, a gente não está trabalhando cada vez mais, está explodindo. Falando um pouco aqui, então a gente está hoje no Brasil 99% GPON, já tem bastante coisa. Eu acho que a gente vai pular o XGPON e vai para o XGS-PON, que basicamente o que vai mudar é 10 gigabits de subida e 10 de descida. Então, assim, muito mais banda, que vai cair num backbone, que a gente vai falar depois, que vai ter que crescer também. E para frente vai vir 40 GB e 100 GB e assim por diante. Uma coisa que é interessante é que vai ter uma coexistência de tecnologia. Então, não se preocupe, a rede passiva que vocês batalharam tanto para construir, se foi bem construída, né, a rede vai suportar as novas tecnologias também. Então, é importante essa questão de manter a qualidade da rede. A gente vai focar bastante nesse aspecto, né? Então, aqui tem as várias tecnologias, né? Vai ter um elemento, um MUX que praticamente vai juntar. Aqui um slide, assim, bem resumido do ponto de vista funcional, né? Então, isso que vai acontecer, né? Na parte de acesso, vai aumentar a banda, né? E olha o que vai acontecer no mercado de celular, mas devido a isso, olha o que vai acontecer na cobertura ótica necessária para alimentar, né, as estações rádio bars, node bis novas. Então, para 3G e 5G, olha o caminho que a fibra faz hoje em dia numa região. E para 5G, devido à mudança de frequência e tudo mais, olha
o volume de fibra adicional que vai ser necessária. Então, pessoal, quem mexe com fibra hoje, a palestra de fibra ótica, vai ter bastante trabalho pela frente, né? Vai ter muito trabalho pela frente. Falando um pouco agora de tráfego um pouco mais massivo, que é o que tem em backbone, DCI, né? Existe hoje, quer dizer, já faz um tempo que existe já um cabo, né, de 35 milímetros, que é esse Spider Web Ribbon da Fujikura, que cada cabo tem 6.912 fibras, cada cabo. E em cada fibra, o que vai acontecer em cada uma dessas fibras? Transmissão ótica massiva. Então, hoje a gente tem equipamento de transmissão com lambda de 200 GB, é muito comum. Lambda de 200 é o feijão com arroz hoje, né? E a gente consegue ter, sei lá, 120, 80 lambdas em uma fibra, cada uma com 200 GB. Mas essa modulação ela vai aumentar bastante. Então, hoje já tem, tranquilamente, lambda de 800 GB, 600 GB, é meio que já tranquilo, né? Então, e o que aconteceu também é que diminuiu, os equipamentos diminuíram. Então, se você pensar num DCI hoje, é um equipamento de uma unidade de rack, AC, liga na tomadinha, 3.6 teras cada equipamento desse. Entendeu? Então, o que era um rack enorme de DWDM, hoje em DCI é pequenininho, né? Consome pouco e a densidade é enorme. E só comentar aqui um evento muito interessante que aconteceu semana passada ou retrasada, teve um novo recorde de transmissão ótica em fibra ótica, né? 178,08 terabits por segundo em uma fibra ótica. E o que é legal é que teve participação de uma brasileira, né? A Lídia Galdino, que trabalha, infelizmente no Brasil a gente não consegue ter todo esse suporte de tecnologia, então ela trabalha lá em Londres, né? Ela foi uma das líderes, né? Foi um grupo enorme para conseguir esse tipo de recorde mundial de transmissão em fibra ótica. Imagine esse volume em 6.912 fibras óticas. É praticamente o mundo inteiro passando em um cabo de fibra ótica, né? Só para vocês terem ideia do que está acontecendo pelo mundo. O que vai acontecer também, na verdade aqui já aconteceu, né? Mas se a gente olhar a linha do tempo aqui, né? A linha do tempo sobre interface cliente, né? E o investimento que está sendo feito. Então, hoje em dia a gente está em 2020, já está aí o 400 GB. Então, interface 400 GB, a gente já sabe, tem colegas nossos que já trouxeram equipamentos que comportam 400 gigabits por segundo cliente para o Brasil. Então, já é realidade. A ideia é que isso aumente o volume de interface de 400 e comece a aparecer interface de 800 e tudo mais. Se você for numa OFC, numa feira mundial, tem vários trials ou vários até produtos finais já funcionando. Então, isso mostrando que volume não para e depende de fibra ótica. Não tem como eu passar 800 gigabits por segundo no par metálico, né? O par metálico já fez muito, mas acho que o futuro vai ser fibra ótica daqui para frente. Aqui falando um pouco, né, dessa questão de fibra ótica, que é o tipo de camada 1. A fibra ótica, né, a manipulação da fibra ótica é muito mais sensível do que quem estava acostumado a mexer com cabeamento estruturado, cabeamento de RF, né? Ela é mais sensível e ela é o coração de qualquer rede hoje em dia. E a gente vai entrar já nessa questão que eu comentei com vocês. A gente vai mostrar um método tradicional, que ainda 90%, 80%, principalmente aqui no Brasil, o pessoal trabalha dessa forma. Não tem nada errado de trabalhar dessa forma, mas é nossa obrigação, né, trazer, como formador de opinião, e a gente sempre está nos congressos lá fora, trazer o que tem de novo. E algumas pessoas já estão nesse mundo novo, eles já estão usufruindo de várias vantagens de se trabalhar de forma diferente, né? Então, assim, será que Power Meter é tudo igual? Será que o TDR é tudo igual? Não é, né? Então, a gente vai mostrar o que tem de novo aqui. Tudo bem, pessoal? Power Meter, né, é a medida mais simples e básica que se faz em fibra ótica, né? Então, você tem uma rede ótica, não tem como não ter Power Meter. Né? Não tem como não ter máquina de fusão também, que a gente trabalha, e Power Meter. O resto não deveria não ter, mas tem gente que não tem ainda e a gente vai tentar incentivar que tenha aqui, tá bom? Então, o método tradicional de Power Meter, e como quase todo mundo já mexeu e tem Power Meter, é basicamente um equipamento, né, bastante portátil, como esse que está na tela, e que Power Meter, o próprio nome diz, ele mede potência ótica, né?
Então, você mede a potência ótica e, geralmente, o pessoal não salva. Anota no papel, manda para o WhatsApp, ou, que nem está aqui, tira a foto, né? Tem a operadora que pede para o pessoal tirar a foto, para comprovar que realmente ele mediu. Né? Mas é um método assim que é bastante arcaico ainda. Né? Então, sempre a gente vai tentar fazer assim, o método tradicional e o método mais evoluído. Né? Então, o que existe hoje em dia, pessoal? Bastante gente já usa, mas tem gente que nem conhece. Então, a ideia é a gente passar a informação aqui. Nós temos equipamentos que, conversando com o smartphone, que todo mundo hoje tem um smartphone, né? Tem gente que não tem TV, não tem nada, não tem geladeira, mas tem smartphone. Então, a gente consegue transferir informação, salvar informação, receber configuração, saber a localização onde o técnico está. Então, tem bastante parceiros nossos que já entraram nessa onda e estão verificando que vale a pena, né? Porque se ele salva informação de tudo, por que do Power Meter ele não salva? Né? Se a potência é uma coisa muito importante e simples. Então, agora, a gente vai fazer o primeiro teste prático aqui, chamar o nosso Marquinhos aqui, que bastante gente conhece, e ele vai fazer a demonstração ao vivo aqui da medida desses Power Meters novos. Então, por favor, Marcos, pode se apresentar e fica à vontade aí em Cancún. Ok. Olá, pessoal, boa noite, satisfação estar aqui novamente falando com vocês. Já tivemos alguns outros vídeos aí. Deixar um abraço a todos os amigos que estão na audiência. Bom, o Ken já comentou, né, sobre o Power Meter convencional, que é o da Exo, aqui é o EPM53. Eu costumo brincar que esse é o original. E como a ideia dessa live é falar de novidade, qual que é a novidade aqui que eu quero mostrar para vocês? É o MPC 100. Esse é um Power Checker que ele tem uma porta USB, ok? Para quê? Para que você possa descarregar ou subir esse teste já direto para o aplicativo. Então eu tenho o botão aqui em cima, liga, desliga. Vocês vão observar, ok, ligou. Aqui eu tenho a lâmpada, então eu posso trocar. Eu estou em 1310, 1490, 1550 e 1625, ok? Então eu vou fazer um teste aqui, 850, 980, né, mais 1300, a parte de multimodo. Eu vou fazer um teste em 1310, tá? Eu estou usando esse outro equipamento que nós vamos falar mais para frente, que ele está fazendo a função de fonte de luz, né, light source. Então ele está emitindo um sinal, só para eu poder pegar aqui. Vamos lá. Bom, agora o Thaleson vai compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar aí através do aplicativo essa função da gente poder subir os testes, né, gerar relatório, ter uma coisa toda documentada, que é essa tecla que a gente vem sempre batendo, conversando com os provedores, principalmente, a importância de você ter uma rede toda documentada, tá? Isso é muito importante. Então, veja bem, eu vou primeiro habilitar essa ferramenta aqui, que é o EX1, nós vamos falar um pouco mais à frente, peço que vocês fiquem ligadinhos aí, que tem muita novidade, muita coisa bacana para mostrar, para que ele faça a função. Então, como vocês podem observar, ele tem uma porta ótica, eu coloquei um SFP, para quê? Para que eu possa fazer a emissão do sinal e medir aqui com o Power Meter. Então, como vocês podem observar na tela, ele já reconheceu, ok? Eu abri aqui, ó, a interface ótica e vejam aí no TX Power que ele já está emitindo então uma potência aí de menos 6 dBm, que é justamente essa potência aqui que o medidor está analisando. Veja, agora eu vou abrir um outro aplicativo, que vocês estão acompanhando aí na tela, que é o aplicativo, esse primeiro, chamado de OPM. Vou fazer a conexão aqui, ok? Vou habilitar o Bluetooth aqui do Power Meter. Olha lá, já reconheceu o MP100, selecionei. Está aí na tela, então, os valores da potência que ele está fazendo a leitura aqui, menos 6,21 dBm, tá? Posso ter esse valor também em dB. O que é legal, eu posso vir aqui em cima e fazer
o quê? Toda a parte de relatório. Então, eu posso fazer a identificação. Então, uma identificação ali da tarefa, quem é o operador, o cliente, a empresa. Faço toda uma documentação desse teste, ok? Voltando aqui, eu posso fazer também as configurações, eu posso buscar aqueles testes que já estão, no caso, armazenados. E veja que interessante, de acordo com aquelas configurações que você pode fazer através do nosso software também, o Fast Reporter, você estabelece ali alguns valores que nós consideramos como os limites de passa-falha, né? Então veja que nos testes que nós simulamos aí durante o dia, e esse agora que ele chama de MDS 00021, ele passou, tá um tique aí de verde. E no total foram 22 testes, sendo que 14 estão ok e 8 falharam, ou seja, um sinal atenuado, uma potência aí inadequada. Vamos abrir aqui um teste qualquer, vou pegar esse daqui. Vejam que aqui embaixo, nessa tela que vocês estão visualizando, no meio, eu tenho a opção PDF, tá? Ao lado, eu posso fazer o quê? Compartilhar, ali ó, já gera um PDF e já compartilho. Então, eu vou abrir aqui o relatório, que é isso que é importante quando a gente fala de documentação da rede. Então, veja que bacana como são diferenciados os relatórios da Expo. Vou dar um zoom. Então, tá aí, ó, toda a informação que eu preciso, quem é o técnico, ok? Qual é a medida que foi feita, qual é o comprimento de onda que foi utilizado, o status ali passou, então está aceitável. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente aqui, ó, vou dar um zoom para ficar uma melhor leitura. Vejam abaixo do nome Precision, ele tem a geolocalização. Então, já é gerada automaticamente no momento que eu efetuo o teste. Então, eu consigo comprovar que o técnico esteve ali fazendo o teste. E o mais importante, hoje nós sabemos que é muito comum muitos softwares, né, de cadastro de rede. Então, você alimenta essa informação no seu software, então você já tem mais uma informação ali de todas as caixas, aonde que está, qual é a potência, tá? Então você faz uma documentação perfeita. Então tá aí, pessoal, esse é o MPC, apesar do tamanho, parece um equipamento simples, mas você vê o tanto de informação que ele entrega para vocês. É o que tem aí de melhor e bem bacana nessa parte de Power Meter, ok? Parabéns, Marquinhos. Só para... Tem mais uma função também de geolocalização. Tem técnico, né, que a esposa é um pouco ciumenta e tudo mais. Então, aquele, em vez de ficar ligando, manda a medida de Power Meter e ele está lá mesmo fazendo a medida. É muito útil, salva vidas. A nossa ideia é proteger vocês, ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Deixa eu continuar aqui. Beleza. Obrigado, gente. Marquinhos. Vamos lá aqui de volta, né? A gente já ajudou, então salvamos algumas vidas aí e tudo mais. Agora, a gente vai falar de um outro equipamento que também é Power Meter, né? A gente não vai entrar no mérito, que Power Meter para medir a potência de subida tem que ter 2 portas. Então, a gente não vai falar essa parte mais básica. A gente vai mostrar o que tem de novo, né? Como eu comentei aqui. Esse Power Meter da Expo, ele é automatizado no sentido... Lembra que eu comentei com vocês que as redes óticas para FTTH, elas vão se misturar? Então, não vai precisar trocar uma rede para XGS-PON e uma outra rede para GPON. Então, vai ser tudo com elemento de coexistência, que é o nome técnico, digamos assim. Ele vai juntar esses sinais vão chegar em todos os assinantes. Só que alguns assinantes vão querer pagar o 10 GB, 7 GB, 5 GB, e o outro vai continuar querendo receber os 100 mega da vida, né? E aí, então, assim, ficou um pouquinho mais desafiador para o técnico. Ele falou, e agora? Né? Aquela documentação que a gente sabe como que é. Então, a ideia de ter um Power Meter inteligente, né, que é até o tema da nossa apresentação, é que ele automaticamente encontre se aquele usuário é XGS ou GPON tradicional e faça a medida correta. A gente trouxe para vocês, né, até OLTs novas, né, que já estão, né, até sendo comercializados com XGS-PON. Então, a ideia é a gente trazer tecnologia nova. Então, o Gustavo aqui, né, que é o nosso engenheiro de suporte, vai participar da primeira live dele aí.
Boa noite a todos, pessoal que está assistindo a gente aqui na live, acompanhando aqui. Como quem falou, a gente vai mostrar agora um outro Power Meter PON, né? É o novo Power Meter da Exo, que é o PPM 350D. Ele está aqui já na mesa aqui. Ele está ligado já. Como que a gente está fazendo? A gente está com uma OLT aqui, que nem o quem falou, e uma ONT aqui atrás também. Ele está pegando o laser, beleza. Ele já está mostrando aqui, vocês veem que ele já está dando o critério de passa, né? Que acende aqui já o LED verde. Ele mostra aqui já que é um XGS PON, né? Que a gente está medindo. E como que ele funciona, né? Qual que é o diferencial dele, além disso, né? Que tem em outros Power Meters. A gente consegue conectar ele no celular, pelo mesmo aplicativo OPM. Eu vou conectar aqui, ele conecta via Bluetooth. Vocês veem que ele já está mostrando na tela que ele está medindo o XGS PON. Se tivesse uma rede PON, ele já estaria trocando, né? E ele estaria destacado o GPON em cima e o XGS estaria apagado. Como que a gente faz para colocar qual tipo de teste que vai medir, etc. Tem aqui também, antes de entrar nessa parte de configuração do tipo de teste, tem a identificação para a gente colocar no relatório, toda aquela parte. E a gente vem aqui em Test Configurations, vocês veem que tem vários tipos de testes diferentes. Tem GPON com XGS, tem GPON com NGPON, tem só GPON sozinho. Isso aqui é o seguinte, se você tem uma OLT mandando mais de um tipo de sinal diferente, de um serviço diferente, e o técnico não sabe, ele está em algum ponto da rede ali que ele não sabe qual tipo que é, se é XES ou se é GPON normal, você seleciona aqui que tem algum desses serviços, por exemplo, no caso está aqui GPON e XGS PON selecionado, e o próprio Power Meter ele já vai identificar qual dos serviços que é. Como que ele identifica? Ele diferencia pelo upstream, né? Se eu desconectar aqui, vocês vão ver que ele vai... Ó, desconectei aqui, ele já deu low, aí ele mostra que está sem sinal nenhum, né? Nem PON, nem nada. Deixa eu conectar aqui de novo. Esperar ele alinhar aqui, pronto, já subiu. Aí como que a gente salva essa medida, né? Só tocar aqui na flechinha aqui no celular, ele já salvou a medida. A gente vem aqui em Measurements e vê aqui a última medida que a gente fez, né? Que é essa final 13. Só selecionar aqui, ele já está mostrando, aí como eu falei, ele mostra aqui apagado o GPON, né? Porque não tem esse serviço. E o XGS PON, que é o que ele está detectando. E ele já mostra aqui o critério de passa-falha. Esse critério que a gente está usando agora é o critério segundo a norma, mas você também consegue colocar o critério que você quiser, o critério da sua operadora. Você não troca aqui no Power Meter. Isso é para evitar de o técnico, o operador que está mexendo, colocar um critério aqui aleatório. Você faz isso pelo Fast Reporter e carrega no equipamento, no PPM, via aplicativo também. Aí a gente fez a medida aqui, gerar um PDF para vocês verem o relatório, né? Pronto, já gerou o relatório. Se eu der zoom aqui, todas aquelas informações que estavam preenchidas no cabeçalho já saem aqui. Já sai o tipo de serviço que ele detectou, se passou, se falhou, ou, por exemplo, o PON que está inativo, que não existia, né? E também tem aquela coisa da geolocalização. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês do Power Meter PON. Agora eu vou voltar com o Ken, que ele vai dar prosseguimento para a live aí com vocês. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Parabéns, parabéns. Então deu para entender, né, que Power Meter, existem novos tipos de Power Meters, podem agregar bastante valor, né, podem salvar vidas. Vamos lá. Falando agora um pouco, né, a gente tem pregado isso, né, tem tentado mostrar que essa parte de inspeção ótica é bastante importante, né? Quando a gente implementa um projeto grande, o nosso pessoal, o time do Vitor, né, já chegou a inspecionar 3.000 cordões em um único site, né? Porque é ambiente crítico. Então, a parte de inspeção, o pessoal acha que é bobeira, mas é bastante importante. Se uma fibra vai carregar 178 teras, imagine se cai, né? Será que alguém vai ficar chateado? Ah, ficou São Paulo fora. É chato. Então, a gente vai tentar, mais uma vez, conscientizar que é importante essa parte de inspeção de conectores. De novo, o mundo tradicional e o mundo novo, né? É sempre esta ideia aí. Então, é essencial para a garantia de desempenho da rede, né? Então, assim,
Eu já vi situações que o pessoal ficou, sei lá, 2 dias inteiros dando comando em roteador e vendo questão de DWDM, foi lá, inspecionou, 9 dB de perda, limpou, acabou, entendeu? Método tradicional, né? Sempre existiu esse método aqui para visualizar o conector, né? Para quem não está enxergando, está escrito aqui danger, ou seja, é perigoso. Por que é perigoso? Né? Porque você vai estar enxergando a luz através de uma lente, né? E pode danificar seriamente seu olho. E fora o fato que você não vai conseguir enxergar o conector do DIO, você não vai salvar a imagem, né? Então eu vou fazer swap de rede. Eu entreguei minha rede bonitinha e peguei uma rede com o conector tudo ruim. Não consigo subir nada naquela rede. Então, assim, além de ser perigoso, não salva, não tem metodologia de passar falha nenhuma, tá? Mas é um método que, né, o pessoal chega a utilizar. Então, o que tem de novo, né? Método evoluído, método inteligente, são microscópios de inspeção óptica, né? Automatizados e digitais, né? O fato de ser digital já ajuda muito, né? Você consegue pelo menos salvar a imagem. No caso desses microscópios da Expo, acontece além disso, né? A gente consegue, por exemplo, esse que está na tela é um microscópio que é totalmente sem fio. Então ele sincroniza com celular, tablet, PC, o que quiser do técnico, né? Tem um aplicativo que é livre, vocês podem até baixar para pegar exemplos e tudo mais. E ele faz várias coisas que vários não fazem. Primeiro, ele centraliza a imagem automaticamente, né? Então, para quem já tentou fazer isso sem centralizador automático, ele coloca ali, tremeu, quando ele for tirar a foto, já está fora do lugar. Então, ele centraliza automaticamente, ele foca automaticamente, ele testa automaticamente, salva na nuvem e ainda dá um passa-falha com um LED que tem em cima dele. Então, deu verde, não se preocupe em olhar a imagem, ele já salvou. Deu vermelho, aí sim se preocupa em fazer a limpeza e tudo mais. A gente vai mostrar ao vivo aqui, eu só queria comentar que tem bastante conectores MPOs hoje em dia, seja em WSS de DWDM, seja interface 100 GB SR10, SR4, MPO, né? Tem bastante MPO em cassetes dentro de data center, hoje tem redes inteiras e a gente está vendo MPO, né? Deve ter o pessoal aqui assistindo, que mexe com rede ótica externa GPON com MPO já também, tá? Então ele consegue fazer de forma automática, ele recria a imagem de todos os conectores do MPO e faz o passa-falha individual de cada um, né? No Japão, quando eu estive lá na Fujikura, eu vi o MPO com 96 portas. Imagine fazer na mão, um por um, é praticamente inviável. Então, de novo, agora vamos fazer aqui um ao vivo aqui, né, com o microscópio. Boa noite, pessoal. Prazer aí estar falando com vocês aqui nessa live de hoje. Vamos auxiliar aqui na parte do microscópio. Estou conectando aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver, esse é um conector que ele está limpo, né? Mas eu vou mostrar para vocês a questão da limpeza, né? Então, se você simplesmente tocar aqui na ponta do conector, né, vocês vão ver que, não que eu não tenha lavado a mão hoje, mas talvez o resultado aí tenha sido... Vocês viram o impacto que tem, né, num conector, a questão da limpeza e a importância de se passar a caneta ótica de limpeza, tá? Serve tanto para o cordão quanto para o próprio conector do OTDR, tá, pessoal? Então aqui eu simplesmente venho e... Pessoal, cuidem dos seus OTDRs, é muito importante. E aquele negocinho pequenininho que vem junto com o conector, tampinha, não é chiclete, é para fechar o conector. Tá bom, pessoal? Legal, obrigado. Obrigado, Henrique, obrigado. Então, assim, a ideia é a gente, né, novamente, tentar tomar o máximo de cuidado com o conector, porque tudo passa pelo conector, né? E podem acontecer danos irreparáveis. A gente pode, com sistemas que trabalham com Raman, alta potência, a sujeira do conector, pode torrar o conector ou mesmo a placa, né? É uma trabalheira danada para fazer essa questão de, o Raman deu problema. Raman geralmente são enlaces longos, então, assim, bastante importante essa questão de
de microscópio e tudo mais. Agora, a gente vai falar de um produto que não existia, né? Então, é interessante, a gente até chamou de multímetro óptico, né? Porque, na verdade, não tinha esse produto no mercado. Então, assim, equipamento, ele é um equipamento multiuso, né? Então, ele faz várias funções em um equipamento só, né? A ideia acontece muito com isso, em tudo na vida, né? Então, você tem vários equipamentos, junta num multi-equipamento, né? Para a gente conseguir ter portabilidade, praticidade e tudo mais. Então, continuando nas medidas que não deixam de ser básicas, mas um pouco mais evoluídas, a gente tem Power Meter, que a gente comentou bem aqui, basicamente média potência. A gente tem fonte de luz, que o Marquinho fez com o EX1, que é quem gera a luz, o Power Meter. ORL Tester, basicamente mede perda de retorno. E o TDR, que a gente vai ver mais à frente aqui, né? E olha que legal, a gente conseguiu juntar esses equipamentos em um equipamento só, tamanho de uma maça de cigarro. A gente chegar em campo lá e fazer todo esse tipo de medida, né? E o pessoal já percebeu, isso é no mundo inteiro, né? Como esse cuidado de conector ainda não foi assimilado pelos técnicos, né? Então, assim, depende muito de conhecimento. Eu acho que às vezes é mais conhecimento do que investimento. Se pegar uma canetinha que custa R$100 e poucos e faz 800 limpezas, não é investimento, né? Aí é conhecimento. Mas se ele não tem a caneta, se a empresa nem conhece que poderia ter a caneta de limpeza, acaba trabalhando com conectores sujos. E o que acontece bastante, os equipamentos de teste, como o TDR, fonte, ele tem contato com o conector, né? Então, o que acontece? Você estraga seu equipamento de teste. Eu comprei um Exo top de linha, comprei uma fonte, comprei um TDR. Infelizmente, o pessoal chega a estragar, né, o conector do TDR por sujeira. E o fato de estragar, a gente faz todo o reparo, logicamente, aqui, como service autorizado da Exo, mas ele tem que mandar o equipamento, né? E isso deixa ele um período sem o equipamento. E hoje, quem está acostumado com os equipamentos nossos, não consegue viver mais sem o equipamento de teste, faz parte do dia a dia. Então, o que o pessoal desenvolveu? Um conector substituível. Então estragou o conector, manda outro conector, já deixa um ali debaixo do braço, trocou o conector, acabou. Né? Para quê? Para que você consiga aproveitar melhor o seu equipamento. Né? Mesmo que você não utilize fibra tão suja, com o passar do tempo, né, de tanto conectar, pode acabar estragando. E se você já swapa o conector ali, ele já está funcionando, ajuda muito, né, do ponto de vista de custo, né, do equipamento, de manter o equipamento, custo de manutenção do equipamento. Então a gente vai fazer aqui, uma simulação de novo prática com o Henrique aqui, de novo, desse equipamento que chama OX1, equipamento multifunção. Olha que legal. Vamos lá, Henrique. Vamos lá. Obrigado, Ken, pela introdução aí, explicação sobre o produto. Esse daqui é o equipamento OX1, né? Equipamento recentemente lançado pela Exo, então, como quem comentou, multitarefa, né? Atuando como power meter, fonte de luz. E vocês podem ver a grande novidade dele, conforme o Eduardo comentou, é a questão do conector, né? Então, aqui eu vou desconectar o patch cord que eu tinha usado anteriormente. Então, aqui eu destaco, pessoal, vê se dá para pegar aqui, que é importante, essa parte. Então, esse é o conector aqui, que é destacável, então evita muita dor de cabeça de você ter que enviar o equipamento para manutenção. Então, você simplesmente joga ele aqui, não sei se está dando para ver. Então, você encaixa ele novamente no equipamento. Tá? Então, ok, a gente está preparado agora para fazer um teste, pessoal, simulando uma rede, uns testes que a gente pode fazer, por exemplo, acho que você comentou, né, Ken, mas aqui, esse equipamento, basicamente, ele serve para a parte de construção de rede, ele serve para a parte de manutenção, né? Vocês veem que é um 3 em 1, praticamente o que eu vou mostrar para vocês é como se fosse um OTDR de mão, tá, pessoal? Então, toda a parte de, eles chamam de last mile, né, a última milha, está usando esse pequeno equipamento aqui, tá? Então, o que ele pode ver? Emendas, conexões, ele pode ver a distância, né? Vamos dizer que você está testando lá da ONT, passando por algumas fusões, indo até o splitter secundário, né, da rede.
Então, a rapidez e agilidade que você tem usando um equipamento desse é bastante maior do que até utilizando um OTDR em si, tá? Porque ele está focado no last mile da rede, enxergando até o splitter, né? Outro ponto também dele é que você usa para backbone. Então, você pode medir tranquilamente com um equipamento desse um backbone de até 40, 50 quilômetros, obviamente dependendo de como está a rede, de quão atenuado se encontra o enlace. Tá? Então, multiuso, tanto para manutenção, pode ser usado em 1625, em fibra ativa, em 1650 também, tá? Ele pode ter 1310, 1550 para construção de rede, ele pode ter até os 3 comprimentos de onda, tá? Então, é bastante versátil, é um equipamento muito bacana, né? Que vocês vão ver agora, tocando aqui um pouco nele, ó, vocês podem ver os menus, né? Verificar a potência, tá? E aqui mais, a fonte de luz, aqui ele atuando como fonte de luz. Aqui é o Fiber Explorer, que é o que a gente vai testar, que seria propriamente o OTDR de mão, tá? E sendo que você pode configurar todos os passa-falhas, os limites de passa-falha, para os testes que ele vai fazer, tá, pessoal? Então, equipamento muito bacana, meio que único no mercado, né, para esse perfil de teste, que, como a gente viu, tende a explodir a parte de last mile, de último acesso, por N razões, né? Seja a fibra na casa do cliente, nas empresas, seja o 5G, que está crescendo muito. Então, tudo isso vai demandar muitos testes em rede de last mile, e para isso que esse equipamento está focado, ok? Vamos conectar aqui. Lembrando que ele tem a bateria que pode ser trocada em campo, tá? A bateria dele, e ele é carregado com um conector USB tipo C, que permite um carregamento bem rápido e bem bacana. O que a gente tem simulado, pessoal, é um teste de rede, simulando o que seria o teste de drop, né? Você está lá na casa do cliente, você vai testar o drop até o splitter secundário, né? A gente colocou de propósito uma falha ali pequena, para que vocês vejam o comportamento dele. Então, basta eu clicar aqui, né? Eu escolher o tipo de teste que eu quero fazer, né? Eu já cliquei aqui, ele está começando a lançar o comprimento de onda. Esse aqui é um equipamento 1625, então ele poderia estar testando uma rede GPON em fibra ativa, por exemplo. O teste está rolando. Beleza, então aqui, pessoal, ele completou o teste, né? Partindo dos 0 metros. Ele encontrou aqui em 15 metros uma atenuação gigante, né, de 5,45 dB. O que pode ser essa atenuação? Pode ser uma sujeira, pode ser um conector mal formado, mal fabricado, pode ser um conector riscado, né, pode ser N razões. Tá? Também acabei não mencionando, mas ele também detecta macrocurvaturas ao longo da rede, então vocês vejam que o alcance é bem bacana desse equipamento. Pessoal, Mini IOLM, na palma da mão. Aqui, então, a gente continua, né, vendo os outros eventos, até o que seria na posição 90 metros, seria o splitter. Tá? Então, vocês veem que ele tem uma tela de 6 polegadas, uma tela super bacana, você pode ver facilmente, como o Eduardo comentou, é um mini IOLM, então uma ferramenta muito poderosa num instrumento, né, bem pequenininho, bem prático e bem rápido. Então agora o que eu vou fazer é desconectar ali a falha e vou repetir o teste. Então já estamos aqui, né? Vamos colocar na posição 0, escolher o tipo de teste, vamos rodar o teste novamente, né? Simulando que a gente tivesse ido lá, tivesse limpado, tivesse identificado onde está o problema, né? A ideia é que esse equipamento identifique rapidamente os problemas do last mile da rede, né? Essa agilidade é que é bacana, né? Por isso que ele é bem focado em manutenção e também na construção de rede, né? Então, já terminou o teste. Vocês veem que eu parto do 0 metros, como eu parti anteriormente, só que no final dos 15 metros ele nem detectou. Ó, vejam que ele já foi para a primeira fusão que ele encontrou na rede, né, que está perdendo 0,63 dB. Tá? Então, ele já foi para a primeira fusão. Por que ele não encontrou aquele evento em 15 metros? Por quê, né? Por quê, pessoal? Porque, na verdade, aqui é para detecção rápida de falhas, né, de passa-falha de link. Então,
a perda que tem naquele conector, ele está abaixo do meu critério, então por isso que ele já foi direto para o próximo evento. Então o foco é baseado em limites de passa-falha e exatamente onde está o problema de maneira rápida e atuar. Ok? Depois a gente vai ver a parte de relatório, é possível gerar um relatório e depois enxergar o relatório, compartilhar, etc. E tal, tá? Seguinte, esse equipamento ele tem diversos tipos de configuração. Equipamento pequeno, ele pode vir configurado para o que seria a construção de rede, com 1310, 1550, mas ele pode vir só com 1650. Exemplo de esse que eu estou na mão, ele é só 1650. Então, o bacana dele é que eu uso ele para medir tanto fibra ativa quanto fibra apagada. Então, eu posso usar ele até na construção de rede também, que eu não vou ter problema nenhum. Então, são distintas as configurações do equipamento, né? No próprio site da Exo tem mais informações, rapidamente você coloca Exo X1, vocês já podem baixar, né? Vocês vão ver as variantes do equipamento, que é muito bacana, e é um equipamento bem diferenciado mesmo, é um OTDR de mão, é um mini OTDR, para aqueles testes que exigem rapidez e interface com a nuvem, que a gente vai mostrar logo mais, os resultados dessas medidas que nós fizemos, vão aparecer na nuvem. Beleza, pessoal, acho que era isso. Se tiver alguma outra pergunta, a gente fica à disposição durante a live também para abordar, ok? Obrigado. Então agora a gente vai falar de OTDR inteligente. Então a ideia aqui é tentar explicar, né, que existem sim vários tipos de OTDR no mercado, né? A gente teve a sorte, a confiança de trabalhar com a Expo, que hoje é considerado um melhor OTDR, né, por pesquisas e tudo mais, tem um mercado maior que 50%, e a gente vai mostrar um pouco aqui, mas tem vários outros OTDRs também que estão caminhando, né, para evoluir nesse sentido, tudo bem? Aqui, ó, basicamente, eu vou falar um pouco de OTDR método tradicional, que tem bastante gente que conhece, tem bastante gente que faz treinamento em OTDR, agradeço, né, esses treinamentos realmente agregam bastante valor para o pessoal. E a gente vai falar de um método inteligente, né, de OTDR. Então, aqui eu vou fazer uma prática, eu vou tentar guiar essa prática eu mesmo, para a gente ver ao vivo se realmente tem diferença ou não. Tá? Eu vou tirar aqui do compartilhamento e vou compartilhar a tela do OTDR. Tá, então nós estamos aqui com uma rede GPON, né? De verdade, a gente vai tentar medir ela num OTDR tradicional, né? Então, as telas que eu vou apresentar podem ser um pouco diferentes de marca para marca, né? Mas é basicamente esse tipo de informação que tem. O Helder até comentou, né, essa questão de zona morta, a gente teve lá uma discussão bem profunda, né, Helderlan, com a questão de zona morta, e eu vou comentar aqui um pouco também, que é bem interessante. Então, aqui está a tela do OTDR, ela vem assim. Então, basicamente, todo o OTDR tem essas configurações, seja comprimento de onda, alcance, pulso, duração, né? E alguns são um pouco mais simples da pessoa que for configurar entender, e outros nem tanto, tá? Então, vamos lá. Alcance. Alcance é basicamente eu vou setar o eixo X do OTDR, tá? Então, se eu tenho um enlace de 70 quilômetros, é interessante que o alcance seja 75, porque eu quero enxergar o máximo do gráfico do OTDR na tela do OTDR, né? Então, o alcance é subjetivo. Aqui, a gente sabe que rede GPON entre 7 e 10 quilômetros, não é uma rede que, por si só, ela vai muito longe, a não ser que seja desbalanceada, que esse equipamento também faz, de forma automática, tá? Mas eu vou deixar aqui, sei lá, 3 quilômetros, imagine que eu não sei qual que é a rede. Duração, quanto mais duração eu deixar, mais ruído eu limpo, ou seja, fica menos ruidoso e eu consigo enxergar melhor. Eu consigo até enxergar eventos que com uma duração menor eu não enxergaria. Enlaces muito longos, backbone, então no limite do range dinâmico do OTDR, faz sentido eu também deixar uma duração maior. Tem esses parâmetros comuns a qualquer OTDR de qualquer marca, né? A ideia é a gente também auxiliar a todos, independente de marca de OTDR, que vocês consigam operar melhor o OTDR de vocês, tá? Então, alcance, né, que nem eu vou só repetindo aqui, vou deixar 3 quilômetros, imagine que eu não sei a minha rede. Duração, sei lá, vou deixar 15 segundos aqui para a live, eu acho que está legal. E o grande vilão é esse pulso aqui.
Né? Que pulso que eu vou colocar para medir? Se perguntar na rua aí para técnico, poucos vão trucar. Ah, eu uso 30 nanosegundos, 5, 275. Mesmo quem já é bastante experiente, essa questão de pulso, né, que é o pulso que é jogado na fibra ótica e através de retorno ele faz a medida, esse que é o ponto mais difícil de configuração. Então, como a gente não sabe, vamos deixar aqui 5 nano porque ele já está aqui e vamos fazer a medida dessa rede aqui. Né? Vamos ver o que vai dar. Apertei o botãozinho, a gente está controlando o TDR remotamente. Já reclamou aqui que tem porta que não está muito limpo. Então ele fala, você quer continuar? Ó, não está muito limpo, tá? Ah, vamos continuar. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Pronto. Rede GPON está aí. Realmente, né, a gente pode ver que o gráfico do TDR ajuda muito nessa questão de rede GPON. Vocês estão vendo a rede aí, não estão? Né? Não estão porque, na verdade, não dá para ver, né? É muito difícil. Então, esse daqui é um teste com o TDR tradicional. Né? Também, para não dificultar muito, vamos usar as funções do TDR que vamos dar o zoom aqui. Né? Então, vamos dar o zoom no TDR. Ah, agora eu consegui ver algumas coisas já. Né? Eu consegui ver alguns defeitos aqui. Então, pessoal, quando tem aqui, ó, esse evento com pico é um evento reflexivo, né? Que basicamente me indica conector do ponto de vista de OTDR. Quando tem esse degrauzinho descendo aqui, o que é, pessoal? Basicamente fusão, evento não reflexivo famosão é fusão. Alguém está vendo aí no... Tem uma fusão aqui, outra fusão aqui. Quanto que é essa fusão? Todo OTDR também tem a famosa tabela de eventos, tá vendo? Então aqui ele está falando, poxa, está perdendo 1.6 dB e a outra 0.7 dB, essas fusões aqui. E o que acontece quando tem uma queda bem acentuada e um monte de ruído depois, pessoal? Curva de OTDR, caiu, ruído. O que é? Né? Fim do enlace. Então, se você é um técnico e vê a X metros fim do enlace, né? Acabou ali. A fibra arrebentou, alguém cortou, o trator passou, aconteceu alguma coisa. Mas não é. Esse que é o problema. Até o TDR falar, fim de fibra. Caiu, ruído, fim de fibra. Eu não vou mexer na minha rede, eu estou conectado no mesmo local, no meu drop, e eu só vou mudar aquela configuração que eu falei que é bem difícil mesmo, que é a largura de pulso. Então só vou mudar a largura de pulso. Vamos ver o que vai acontecer. Olha por que é difícil para o OTDR rede splitada. Eu vou rodar de novo aqui. E vamos ver o que acontece. É a mesma rede. Eu não mexi em nada fisicamente aqui. Né? Então é o meu segundo teste. Tá? Na mesma rede. Beleza. Vamos ver o que a gente enxerga. Tinha aqueles duas fusões com problema. Beleza, continuam aqui, mas eu consigo enxergar melhor agora. Tá? E continua dando o bendito fim de fibra aqui. Né? A 90 metros, sei lá. De novo, é a terceira medida. Eu posso gerar relatório para todas as medidas. Tá? Vamos aumentar mais um pouco essa questão de pulso. Tudo bem? Então vamos aumentar, sei lá, já vou dar um chutão aqui, 275. Então o que ia acontecer com um técnico que falou que era fim de fibra? Pô, deixa eu ir lá, vou lá na caixa e vou refazer a fusão. Ia perder um tempão fazendo isso e não ia resolver nada. Né? Então a gente só aumentei um pouquinho mais o pulso e vamos verificar o que acontece aqui. Pessoal, o TDR todo em português, facilita, né? Opa, já mudou um pouquinho aqui, ó. Ó o pico ali no final. Então não é fim de fibra, não era lá não, 90 metros, certo? Então vamos fazer um zoom aqui e vamos ver o que a gente enxerga. É a mesma rede, eu teria que enxergar a mesma coisa, certo? Mas eu não enxergo. Essa que é a dificuldade de teste de TDR rede splitada. Tá vendo aquelas duas fusões mal feitas, eu não enxergo mais. Né? A zona morta, né, inicial do conector do meu TDR
mascarou aqueles 2 primeiros eventos. Só que em compensação, como eu aumentei meu pulso, eu tenho mais energia correndo na fibra ótica, eu consegui romper o primeiro degrau aqui. E pessoal, o kick na rede, ó, de 25 para 15, que evento na rede que provoca cerca de 10 dB de perda numa rede FTTH? Galera, 1 para 8, show, vocês estão afiados. Vocês estão afiados, mas olha o risco. Dependendo da configuração da largura de pulso, eu poderia, né, entender alguma coisa errada. E mesmo assim, esse gráfico aqui, ele está certo do ponto de vista de splitter, mas ele já deixou meu início de fibra errado. Entendeu? Ele mascarou aqueles eventos de atenuação. Então, eu já fiz o quê? 3, 4 testes, e cada teste, e a gente está com o TDR top, tem uma parte do resultado que está errado. Não é estranho falar isso? Você está com o equipamento top, mas está medindo uma parte que está errada, porque é inerente à tecnologia. O splitter é complicado, né, para o TDR. E vamos mexer um pouquinho mais, seguindo o raciocínio aí. Vamos aumentar um pouco mais, então, né? Aumentar um pouco mais, vamos aumentar um pouco a distância, sei lá, vamos mexer nele aqui, ó. Então a gente vai fazer, sei lá, 8 testes com 8 pulsos diferentes para caracterizar uma rede GPON. Posso até fazer, né? Mas, sei lá, 3 da manhã, um monte de cliente fora, chovendo. Então vamos lá, pessoal, aumentei mais o pulso, olha o que aconteceu. Caramba, vi certinho o final de fibra. Mas tudo que tinha ali no começo, né, eu tinha visto 2 calombos, certo? De 10. Agora eu vejo um só. Ah, então tem um mega splitter que está perdendo, sei lá, 10, 20, um splitter de 20 dB, estranho, mas era um de 10. Então eu posso fazer, sei lá, vou precisar fazer, sei lá, 7 testes, vou ter que manjar muito de rede, vou ter que manjar muito de OTDR para conseguir caracterizar uma rede splitada. Então, assim, qualquer OTDR que conseguiria trabalhar numa rede GPON, difícil, né? De forma que conseguisse emitir um relatório completo da rede inteira, né? É muito difícil. Então é por isso que a gente vai mostrar o que tem aí para frente e vocês vão junto comigo, né? A gente vai ver se realmente o que a Expo patenteou, inventou, ajuda ou não ajuda muito, tudo bem? Então aqui eu quis mostrar a bucha que é mexer com o TDR normal numa rede splitada. Rede ponto a ponto, cara, a gente quer ver um gráfico descendo com pouco degrau, né? Não tem tanto segredo. Rede splitada já faz diferença. A gente vai mostrar, se der tempo, em backbone, que faz diferença também em rede ponto a ponto. A gente vai ver isso daí. Então vou sair desse modo aqui de OTDR e vou entrar num outro modo que é o famoso IOLM da Expo, né? Que é esse botãozinho aqui. Então, hoje em dia, a gente nem vende muito o OTDR com o modo OTDR. E a gente vai tentar entender por quê, né? Então, no IOLM, vai ter uma outra telinha, vamos ver se realmente ele ajuda alguma coisa ou não. Uma coisa que é interessante, já começando no IOLM, é essa questão de fibra de lançamento, né? Então, como que a gente faz a famosa calibração da fibra de lançamento? É só eu pegar o cordão que eu estou usando para teste, deixa o pessoal segurar ele na mão e apertar aqui e calibrar, né? Então, o que o OTDR vai fazer de forma, de novo, inteligente? Ele vai medir esse cordão de teste aqui, porque esse cordão de teste ele não fica na rede. Eu vou usar para testar e depois ele vai embora, né? Então, a ideia é que depois eu desconte esse cordão, senão tudo que eu for medir vai estar 15 metros, 20 metros para frente, a distância vai estar errada. Olha que legal, ele mediu 15,1 metros, tudo bem, pessoal? E agora eu vou voltar lá, conectar no meu drop, na minha rede, aonde a gente já estava fazendo aquelas medidas, que eu tive que fazer 8 medidas e tudo mais. Aí, pessoal, não tem mais o botão, né? Perdi o botão de distância, perdi o botão de largura de pulso, perdi o botão de tempo, agora sobrou o botão iniciar, né? Então vamos iniciar aqui e vamos ver se realmente agrega algum valor ou não. Então apertei aqui o botão iniciar do IOLM, né? Então em vez de um gráfico, ele traz um diagrama da rede, né?
olha que legal, ele colocou menos 15 e o 0 porque o cordão não faz parte da rede. Ele desenhou um conector, um desenho bonito, claro, né? A tela dele é um tamanho bastante interessante, né? Não é tão pequenininha e não é gigante também. Então ele já desenhou aqui o conector e desenhou, lembra aquelas duas fusões que a gente viu com pulso bem pequenininho? Olha que legal ela aqui, ó, uma a 30 metros e outra a 45 metros. Lembra que a gente mediu, tinha 2 calombos de 10 ali, numa das medidas, que eu não vi mais as atenuações? Legal, ele achou para mim e falou que é um splitter de 1/8. Desenhou o splitter, um desenho, né, bem bonito. E desenhou um outro splitter de 1/8, ó, são splitters com distâncias próximas. É desafio para o TDR fazer esse tipo de análise, né, porque o splitter perde muito, consome muito do range dinâmico do TDR. Poxa, é difícil alguém não concordar que esse tipo de visualização é muito melhor do que aquele gráfico de OTDR, certo? Né? Então eu vou clicando aqui nos elementos e ele fala quanto que perdeu, qual que está a refletância, que é um fator importante também, quando a rede é bidirecional, TX é X na mesma fibra, se refletir muito não é bom. Se eu clicar aqui, ó, na fusão a 30 metros, o OTDR conversa com vocês, entendeu? Certifique se a fibra está emendada, né, fusionada corretamente, verifica o conector. Então ele fala o problema, ele fala que ficou ruim, né, 0,6 dB uma fusão, é ruim, entendeu? E você seta esses limiares, o que é ruim para uma operadora, o que é ruim para uma instaladora, pode ser um pouco diferente do que para outra. Então aqui de cara você vê verde, é o que está bom, e o vermelho é o que está ruim, né? Depois eu passo o vídeo do meu filho de 4 anos, ele faz IOLM em rede tranquilo, né? Mesmo antes de ele saber ler. Por quê? Porque ele vê um vermelhão e fala, poxa, aqui está desenhado uma fusão, está ruim. Splitter de 1/8, caracterizar os splitters. Vocês estão comprando splitters de vários fabricantes. E se você não mede, né, tem bastante provedor que é assim, trabalho só com power meter, chegou menos 25, está valendo. Né? O que a gente está tentando incentivar usar o TDR para construir a rede. Então, o número de problemas vai ser muito menor. E olha que legal que a gente achou 2 quilômetros passando por 2 splitters. Então, está lá perto da OLT. Mais uma fusão ruim, entendeu? E aqui está a OLT. E 2 splitters aqui, e o usuário está aqui perto da posição onde está o OTDR, que está no drop. Imagine que as atenuações do 2, 3 e 6 sejam as mesmas. Qual vale a pena consertar primeiro? Se eu tiver que escolher, né, e a rede está fora, eu conserto a 6, a 3 ou a 2. É o 6 mesmo, mas o 6 é porque ele está aqui, ó, antes do primário. Então, se consertar esse daqui, vai salvar 64 assinantes. Se consertasse só os outros 2, ia salvar 1 assinante, entendeu? Então é isso. Agora vamos gerar o relatório para fechar e a gente dá sequência aqui. Relatório, apertou o relatório, dá um nome bonitinho e vamos gerar. Só para ver o jeitão do relatório, né? Qual a finalidade daquele comprimento de onda de 1625? Muito bom, muito boa pergunta. Vamos só ver o relatório aqui e a gente fala dessa pergunta. Então o relatório vai ter, lógico, o nome da empresa, o nome da pessoa que fez, o horário que fez, a perda total para ver se lá no assinante vai funcionar ou não, o comprimento total do enlace, tá? Vai ter o diagrama de blocos. Olha como que é esse diagrama de blocos. Pode pegar qualquer OTDR de qualquer marca e compara esse diagrama de blocos aqui. Porque assim, a gente está na correria, tem que ser uma coisa fácil, tem que ser uma coisa que ele bate o olho e já entende, entendeu? Para quem tem saudade, a gente colocou o gráfico do OTDR. Tem gente que tem saudade, está 20 anos que está lá batendo cabeça com o OTDR. A gente coloca o gráfico do OTDR, a gente consegue configurar o pulso que vai ser esse gráfico e a tabela de eventos com todos os problemas em vermelho e de novo em português o que ele deve fazer para consertar essa rede. Né? Então por isso que a gente chama esse equipamento de certificador de rede, não um puro OTDR.
né? Porque ele vai ler a rede inteira. A vantagem de ler a rede inteira no tiro só é que você consegue priorizar o que você vai consertar primeiro. Então a gente tem um monte de problema. Se eu consertar tudo, eu vou gastar, sei lá, 3 dias. Então, enxergando tudo em uma única vez, eu consigo ser muito mais assertivo, prático, rápido, tudo. Então aqui, ó, tá todos os problemas. Uma coisa que é importante que ele coloca os limites que eu utilizei de passar falha, né? Tem duas formas de a gente deixar tudo verdinho no relatório. Ou é consertando, que é a forma correta, ou jogando o limite tudo para cima, aí também vai passar tudo. Só que não se esqueça que sai no relatório. Entendeu? Então não é uma metodologia muito interessante, né? Então, ó, o relatório é top, é bastante completo, tá? Em relação à pergunta, né? Então, imagine que a rede GPON é uma rede passiva, né? E ela é splitada, significa que tem vários splits que vão subdividindo até chegar, vamos supor, em 128 clientes. Então, o que acontece? Tem um cliente reclamando, imagine que outros não, ou alguma parte deles reclamando, sei lá, 8 reclamando, né? E o restante não. Se eu trabalhar com... tenho 2 jeitos de testar. Ou desligo a rede lá na OLT, então eu vou lá e desligo e consigo medir. Por quê? Lembra que eu comentei que o TDR mede a partir do retorno de luz? E se está vindo uma luz ali no drop, eu estou na casa do cliente, que essa luz é da OLT, eu não vou conseguir medir. O TDR vai ficar perdido. Ele vai misturar a luz que volta dele com a luz da OLT. Então, 1625, se você perceber, ele é um lambda, um comprimento de onda, que ele é diferente dos comprimentos de ondas que são utilizados na rede GPON, sei lá, 1310, 1490, 1550. E tem um outro fato importante, ele tem um filtro na porta do TDR. Então, ele só vai deixar sair e voltar o 1625. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o 1490 que vem da central e ele vai conseguir testar a rede com um lambda diferente do que corre na rede. Primeiro, ele vai conseguir fazer a medida. E segundo, ele não vai interferir no que está acontecendo na rede. Então, basicamente, por isso que o pessoal chama de lambda e o TDR de fibra ativa. Eu estou testando uma fibra que tem vários outros clientes utilizando e com esse comprimento de onda eu consigo testar a rede sem desligar a rede, né? E sem influenciar nos outros usuários. Então, é bastante interessante, né? Porque eu não consigo ficar desligando 128 assinantes toda hora. Então, a pergunta foi excelente, né? Espero que tenha respondido aí a dúvida. Então, tem 1625 é o TDR que é capaz de testar a rede ligada. Show de bola, muito obrigado. O TDR tem diferença, né? Então, do que a gente ficar, sei lá, um dia inteiro tentando consertar uma rede, vamos dar um tiro só, IOLM, 5 minutos, acabou, assertivo. Posso testar aqui 1000 vezes, vai dar 1000 vezes o mesmo resultado. Por isso é um algoritmo patenteado, tá? Pela Expo, ela inventou anos atrás, né? Então, assim, não se utiliza mais o TDR método tradicional. Quer dizer, é proibido utilizar? Lógico que não. É melhor do que você não ter nada. Mas se você puder investir um pouquinho mais, R$100 a mais na parcela, pegar um TDR que faz diagrama de blocos, muito melhor, né? Então, resumindo aqui, vantagens do IOLM, 100% automatizado, algoritmo confiável, desenhar diagrama de blocos, qualquer empresa pode ir lá e começar a desenhar um monte de bloquinho. Mas será que está pegando todos os eventos de forma correta, repetitiva? Então, isso que a gente tem que prestar atenção, né? Quem quiser vir, está convidado, pode vir na Precision e traz o seu TDR, a gente compara lado a lado, é a melhor forma de fazer, né? Não precisa de bobina de lançamento, né? Quem não conhece, bobina, se puder filmar aqui, ó, tem bastante gente que ainda trabalha com esse tipo de bobina aqui, né? A gente tem umas bobinas menores e tudo mais, 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas tem gente que anda com esse tipo de bobina. Muito difícil ele ter todos os tamanhos de bobina embaixo do braço, então é vantagem, né, que nem está aqui no slide, não precisar de bobina de lançamento. Ícones personalizáveis, então se você tiver um splitter desbalanceado, quiser escrever 2080, escrever algum logo da empresa, o que você quiser, você pode desenhar um ícone e importar, né? Então ele faz certificação de redes balanceadas e desbalanceadas, foi o primeiro a fazer rede desbalanceada, né? Então tem cliente nosso que tem rede desbalanceada, né, clientes grandes, e é interessante que ele faça a mesma coisa para rede
desbalanceada. E esse diagnóstico em português, pô, apareceu o vermelhão, escrever em português o que tem que fazer, poxa, tem que ser bastante macho para falar que a rede tá boa com o vermelhão ali, né? Pedindo para arrumar. Então, assim, a ideia disso é sempre ajudar. Vou falar aqui, ó, aqui não precisa ser de telecom, tá? Aqui o usuário de banda larga vai responder o que eu vou perguntar aqui. O que o cliente enxerga e o que o cliente conhece do ponto de vista de banda larga? O cliente sabe o que é GPON? O cliente conhece detalhes de rede ótica? Fora nós, que a gente trabalha na área, né? Mas o cliente faz fusão, o cliente usa o TDR, o cliente convencional que contratou lá 50 mega do provedor de vocês ou da empresa, o cliente não faz nada disso, mas ele não quer nem saber, ele está pagando lá R$100 nos 50 mega e ele quer 50 mega. Se vem isso do além, se a fibra é mágica, não importa, né? Ele não é pago para isso, tá? Então, mas o que o cliente quer? Um cliente convencional, se você contratou 50 mega, você geralmente quer quanto de banda? Por coincidência, você quer o famoso 50 mega. Então, você quer throughput, na velocidade contratada. O pessoal jovem, ou que tem filhos, né, eles não ficam esperando a sessão da tarde para falar assim, hoje vai passar Trapalhões. Cara, ele quer ver lá o Netflix e o YouTube na hora. Né? Então, vocês estão vendo essa live, não quer que fica, cliquei iniciar e demorar 2 minutos. Você quer que comece na hora. Então, qualquer pessoa que conheça, o cliente quer velocidade contratada, o serviço com velocidade contratada, e a internet com baixo tempo de resposta, que no linguajar técnico é latência, né? Legal, o TDR mais top que a gente viu até hoje é o TDR. O TDR mede velocidade, o TDR mede latência, né? Não, e nem quer saber. Não é função do TDR. O TDR não é pago para fazer isso. Entendeu? Ué, e como que mede então? Você está entregando 50 mega para o usuário. O usuário está pagando por isso, né? Então é importante que você faça a medida. E como que é feita a medida hoje, atualmente? Notebook, celular, não foge muito disso, né? Mas a gente tem que admitir que notebook e celular não é uma ferramenta de teste, né? Ela não foi feita para isso, tá? E um cliente corporativo, eu entreguei 1 GB lá para Petrobras, né? Tem um edital. Será que ele vai aceitar foto, print do celular? Muito difícil, entendeu? Aí o pessoal fica sempre na dúvida. Pô, veio um técnico aqui, colocou o notebook dele, será? Mas aí quando eu vou usar, a banda parece que está lenta, né? Então, assim, não fica uma coisa muito profissional, concorda, pessoal? Né? Poxa, então como que eu faço? Vou comprar um equipamento lá, um FTB1 de 50 mil reais? Pode até comprar, a gente ficaria até feliz, né? Mas a gente tem outros tipos de produtos. É um equipamento que chama EX1. Então, o método tradicional, o próprio usuário testa, vê que não está bom, vê que está lento, né? Faz lá no computador dele, fica com essa cara aqui, né? E você, como provedor, fala, mas o problema não está na minha rede, está na sua casa. Fica aquela briga que não acaba nunca mais. Então, o que a gente está sugerindo aqui? Fazer o teste de banda Wi-Fi de forma inteligente, né? Através do quê? De um equipamento que o Marquinhos vai mostrar, que é tamanho de uma de cigarro, que é muito simples de operar, e ele gera um relatório similar àquele que a gente viu de OTR, um relatório de certificação. E o hardware foi feito para isso. Então tem um FPGA de tamanho considerável aí dentro, que ele garante 1 GB de banda e consegue fazer esse tipo de teste. Ele faz o teste aonde? No RJ45, atrás da ONT. Wi-Fi, hoje ninguém mais passa cabo de rede em casa, certo? E GPON, essa é uma novidade que quando lançou não tinha. O EX1 hoje, ele simula uma ONT, uma ONU, sincroniza com a OLT, faz toda a parte de autenticação, simula MAC e tudo mais, PPPoE, e faz o teste de banda, se você quiser, lá na caixa. Você passou o cabeamento e quer testar se a funcionalidade está ok, se o ramo está certo, se o ID está certo da OLT, se eu não inverti nada, você coloca essa FP que simula a ONT e consegue fazer toda essa análise. Uma coisa que a gente vai mostrar ao vivo aqui, ó, ele tem... Na casa do cliente, você pode fazer uma varredura de cobertura
e interferência de Wi-Fi, 2.4 e 5 GB. Então, assim, a moça contratou 50 mega e a filha está reclamando. Lógico, ela tem uma mansão de 8 andares e a filha está lá no fim do quarto, não tem repetidor nenhum, então a culpa não é do provedor. Então é mais fácil você mostrar para ela. Tem cliente nosso que vende um mega Wi-Fi, ele comprou esse produto e ele consegue fazer essa assistência para o cliente e o cliente não larga mais ele. Ele falou, mas algumas operadoras não fazem isso para mim. É o primeiro que eu vi que faz. Ele foi no quarto da minha filha, ele até vende, eu recomendo um repetidor, porque o cliente não quer saber. O cliente quer a coisa funcionando. Tá? Então a gente vai fazer um teste aqui ao vivo e vamos mostrar ele funcionando. Pois bem, vamos lá. Esse aqui, então, é o EX1, o Eduardo Key muito bem colocou. É um instrumento que ele tem A tela já tá? 3 interfaces, RJ45 para você... O melhor método realmente para você testar a velocidade é no cabo de rede. Então, você pode testar aqui nessa interface RJ45. Se for nessa situação, que você está lá na CTO, como a gente costuma dizer, né, um cliente meio top, aí um Ronaldinho da vida que você ainda não tem acesso dentro da casa dele, mas é um cara que você não pode pisar na bola, você quer garantir que você já vai entregar os 500 mega, nós temos ali um SFP exclusivo da Expo que você conecta nessa porta ótica. Então, da minha CTO, eu já consigo configurar o instrumento com a minha OLT. Então, com esse único instrumento, você já vai medir a potência ótica, você vai fazer a função de fonte de luz, como eu fiz anteriormente aqui para mostrar o Power Meter, e você vai fazer, então, esse teste lógico, de até 1 GB, para testar a velocidade. Né? Dizendo que eu mais ouço dos clientes, quando eu vou falar de teste de velocidade, o cara fala, mas isso tudo eu faço com o meu speed test, com o meu celular. Aí eu brinco, falo, mas seu celular tem uma porta ótica, você consegue colocar um SFP. E a banda não chega, você precisa às vezes até de um celular top, um notebook top, ou você vai querer usar o notebook do cliente, que você nem sabe a configuração, né? Então, nada melhor do que você chegar com um instrumento de teste, ok? Como vocês podem observar, o instrumento ele não tem naturalmente um display, por quê? Com essa inovação tecnológica, com esse, né, essas novidades, a operação do instrumento é feito todo via smartphone. Então eu vou voltar aqui na tela inicial, vou pedir para o Thales compartilhar o meu celular aí. Então eu estou operando o instrumento pelo meu celular. Via Bluetooth, eu fiz essa conexão. Eu vou abrir aqui agora o EX1, é o aplicativo, tá? Ele tem essa tela inicial, ok? Onde aqui nas configurações eu posso ir lá e verificar as interfaces que eu havia comentado no início. Então, o primeiro tipo aqui, ó, de interface, eu tenho porta elétrica, RJ45, 1 GB ótico, GPON, como eu falei, você tem um SFP lá especial para testar a velocidade já na caixa, na CTO, enfim. E Wi-Fi, que por sinal é o que já está selecionado. Ele já identificou aqui a rede do prédio que nós estamos, ok? Aqui eu tenho o mapa, né? Que é aquilo que o Ken colocou. Eu posso ver então o mapa do canal do Wi-Fi para ver se não está tendo interferências. Volto aqui na tela inicial. Antes de eu disparar o meu teste, eu posso fazer toda aquela parte de relatório. Olha que bacana. Então eu coloco aqui, ó, a identificação da tarefa, uma live da Locus, quem é o cliente, quem é o contratante, operador, o circuito, enfim. Posso inserir até aqui a questão de comentários, né? Colocar alguma observação neste teste. Feito isso, essa parte de relatório, ele já pega um servidor automático aqui da Oclum. Eu tenho, então, a primeira opção aqui. Tem o threshold aqui que eu posso fazer uma configuração. Por exemplo, latência, o máximo aí até 75 milissegundos. Mesma coisa para download, 10 megabits no mínimo e no máximo 400 mega. Isso tudo é ajustável. Mas eu quero ver 500 mega, não tem problema. Eu abro aqui, digito 500. Ok? Feito isso, então, fiz essa pré-configuração, eu vou disparar o meu teste. Aí é o speed test, que é convencional aí para vocês. Ok? Embaixo o botão verde eu vou dar um play.
Ok? Já pegou aqui, então, quem é o servidor aqui. Já testou a latência, veja, muito boa, baixo aí, ó, 3 milissegundos. Já está aqui testando o download. A segunda opção já está em 77%. 100%, beleza, passou, deu 44,58 megas. E agora, finalmente, estou indo para o up. Completou ali 89 e 100%. Legal? A mesma ideia aqui, ó, como ficou tudo verde, passou, então esse sinal está dentro. Tá? Acho que ele teve um pequeno delay, agora sim, acho que finalizou aí. Apareceu todos os testes. Agora sim, né? Então, vejam que em cima desse botão verde, no canto inferior do lado direito da tela, que vocês estão visualizando, apareceu agora um botão laranja. Qual que é a ideia desse botão laranja? É o relatório. Por quê? Eu cliquei ali, aqui embaixo, ó, eu posso visualizar esse meu relatório, como eu estou abrindo para os senhores aqui, ele já abre no PDF, né? E o mais bacana, eu não vou abrir porque eu quero mostrar o que é mais interessante. Eu posso aqui, ó, na última opção, compartilhar esse relatório. Ok? Então, onde eu quero compartilhar? Né? Eu quero compartilhar já direto no WhatsApp ali do meu cliente. Como quem muito bem colocou, a preocupação de todos os clientes é saber se você está entregando aquilo que ele contratou. Então, para não ter dúvida, eu entro aqui no WhatsApp e já venho aqui, ó. Deixa eu... Opa! Vou mandar para o William aqui, ó, nosso colega. Então, tá ali, ó, já abriu. Vou abrir o relatório agora. Olha que bacana. Vou dar um zoom aqui, ó. Que relatório muito bem apresentável. Lá em cima eu tenho todos os dados que eu preenchi no cabeçalho, ok? Servidor, tenho as velocidades, eu tenho ali, ó, a latência, eu tenho o MAC, tenho a configuração do IP, ali o DHCP, DNS, o equipamento que foi utilizado, né? E o logotipo lá em cima. Enfim, esse é o EX1 que você pode fazer a diferença e gerar confiabilidade para o seu cliente. Então, pessoal, a ideia é a gente testar, como sempre, né, a rede com um equipamento profissional. Né? Celular e laptop não foi feito para isso e pode prejudicar o próprio provedor. Né? Imagine se o celular não mede direito, ou o laptop, ele vai achar que você não está entregando a banda que realmente até você pode estar entregando. Relatório formal, né, e teste do ponto de vista do cliente. Então, pela primeira vez, a gente está se preocupando com o H, que é o home, né, que a gente está entrando na casa do cliente, fazendo um teste. Dicas, tem colegas nossos de provedores que usam isso em motoboy. O pessoal vai subindo a rede, o motoboy fica rodando com o EX1, opa, está reclamando. E tem algumas estratégias aí, né? Se reclamar e der a banda ali, ele cobra a visita. Mas aí é uma questão de vocês, comercial, né? Mas chama muito a atenção o provedor que testa profissional e o provedor que nem sabe que existe isso, tudo bem? Agora, olha que interessante. Tudo isso que a gente falou, que já era revolucionário, né, tem uma questão gerencial que chama muito a atenção e traz um benefício enorme. Qual que é? Né, no caso aqui, o produto é chamado Test Flow e eu vou mostrar o que tem metodologia antiga para metodologia nova de gerenciamento. Agora não estou falando de produto, estou falando de gerenciamento, sistemas, tudo bem? Então, metodologia antiga. Tem questões, tem ISPs que é tudo numa empresa só. Mas empresas grandes têm a contratada, né? Contratado, um gerente que vai fazer análise e o provedor, né? Que é o contratante. Então, o que é? O processo é muito manual hoje em dia, pessoal, e vocês sabem, eu posso falar que 90% roda assim ainda, tá? E alguns têm sistemas próprios que tentaram fazer via celular, mas já existe um sistema pronto para isso. Então, assim, a pessoa vai para o site, e aí o técnico tem que lembrar qual que era a configuração,
depois ele faz o teste, depois de alguma forma ele gera um relatório, né? Tem a TDR que não gera relatório, mas a maioria já gera. Aí depois isso é passado para uma empresa, né, que vai analisar os relatórios, vai tratar os relatórios, vai aglutinar os relatórios. Aí o provedor que contratou aquela instaladora vai falar assim, poxa, legal, entregou tantas casas, então eu vou te pagar. E acontece muita dúvida em todo esse processo, né? Aí isso daí é muito ineficiente, né? Porque depende de seres humanos, depende de, eu configurei errado e fiz 20 casas de forma errada. Já foi, entendeu? Para eu ter que tirar o relatório, eu chego em casa, agora eu não posso mais para o escritório, tem a Covid, aí minha internet está ruim, eu mando, eu coloquei o nome errado, né, no relatório, então ninguém vai achar mais nada, coloquei lá tudo, fibra 1, 2, 3, o pessoal não usa identificação, né, quando vai gerar relatórios, então tem problemas de qualidade, que é o que está sendo falado aqui, e não tem rastreabilidade de nada. Se alguma coisa se perder, será que ele não mandou? Será que ele não testou? Será que alguém não validou? Será que perdeu o pendrive? É muito ineficiente. E com esse volume de instalação por dia, né, de FTTH ou circuitos de metro e tudo mais, é muito difícil gerenciar tudo isso daí, tá? Então, o que acontece? Metodologia, de novo, inteligente, revolucionária. Test flow. Ainda ele tem que ir fisicamente, né? Por enquanto não tem um robô, daqui a pouco é um drone, espero eu, mas ele tem que ir com equipamento lá para fazer o teste. Mas já tem um ganho aqui, ó. A configuração de teste é feita por algum coordenador. O nome, a nomenclatura do teste é setado na nuvem, tá? Então ele já ganha, ou seja, minimiza muito erros de configuração. Por que é test flow? Ele segue um fluxo, né? O que o fluxo pede? Técnico, bom dia. Então você se loga no equipamento, né? Então coloca lá thalisson.loucos@hotmail.com. Ele falou: oi, Thalisson, bom dia. Você hoje tem que fazer essas casas e vai ter que fazer esses testes nessa sequência. Primeiro o microscópio para ver se está limpo, segundo o power meter e depois o TDR. Então já vem pronto no equipamento do técnico. E segundo, ele fez o teste, já joga para a nuvem no mesmo minuto. Então demorava, 5 dias para o teste que foi feito até alguém compilar e chegar. Hoje, em 1 minuto, já está tudo na nuvem. Então, assim, é uma vantagem agora operacional gigantesca, entendeu, pessoal? Então, time savings, economia de tempo, né? Economia de tempo, todo mundo ganha. Quem presta serviço recebe antes, a operadora pode vender o circuito antes, porque sabe que foi feito, né? Olha a porcentagem de ganho em estudos que fizemos, né? 85% de ganhos em campo, tempo de teste, testes padronizados, não tinha praticamente padronização, né? E pós-processamento. Então eu vou ter que pegar lá, 80 mil relatórios no mês e ver se o que foi bem, o que não foi. Aí já foi, né? Aí já foi. Olha outra coisa que é legal, a gente vai ver na prática também. Redução de tempo. Imagina se reduzir 50% do tempo. Você ganha dinheiro antes, né? Você recebe antes. Seu cliente fica feliz antes. Ele tem um tempo de resposta antes, tá? Então, basicamente, gerente de projeto vai ter um processo totalmente, né, definido e vai ter assignado. Cada técnico vai fazer aquele pool de ativações, né? Os testes. Então, aqui, ó, right first time. Então, você vai fazer desde a primeira tentativa de forma correta, tá? Então, reduz um pouco o risco humano, camada 8 da pilhose. Validação de resultados. Validação dos resultados é absurdo. Já visitei, tem colegas que devem estar assistindo aí, eles ficam malucos, não sei como, recebe de um monte de contratante, um monte de PDF, um monte de XML, para ele tratar tudo isso, ele já pega até por amostragem, entendeu? Não tem como tratar esse volume de informação na velocidade que está hoje, tá? Então, assim, a ideia é você já chegar com os KPIs, com os resumos do que aconteceu no mês, na região, tudo pronto, né? Cada cliente vai desenhar o seu fluxo,
né? Resultados carregados na nuvem de forma automática, tá? Então a ideia é trazer eficiência no processo. E olha que legal, dashboards, né? Você consegue ver, eu quero ver como foi a instalação semana passada em São Paulo, sei lá, uma localidade específica. Métricas de qualidade, ninguém tem isso daí, entendeu? Da maneira manual, não tem como fazer. Tem como fazer, tem, mas é muito reativo, é uma latência enorme, é muitos dados que são perdidos, tá? Então, olha que legal, essa surpresa que a gente deixou para vocês aqui. Esses equipamentos que a gente falou que eram conectados em celular e tudo mais, eles foram carregados na nuvem, de forma automática. Foi fazendo o teste, ele foi jogando para a nuvem. Imagine isso, entendeu? Se tiver algum coordenador de equipes grandes, algum supervisor, imagine ter isso em segundos, em minutos. É impressionante o ganho que se tem agora operacional. Casado, lógico, com a inteligência do equipamento e tudo mais. Então, eu consigo ver por região, né? E tudo mais. A gente pode separar por grupos, né? Cada usuário consegue ver só o seu. O que acontece? Cada empresa vai ter um usuário, logicamente, que a ideia é você não ver os dados dos outros, tá? Então, assim, a empresa X, logicamente, não vai ver a informação da outra empresa, né? Agora tem aqui um pontinho aqui, ó, tá vendo? Demonstração Precision, Brasil, São Paulo. Então eu consigo clicar por região, eu consigo ver quantos jobs, ou seja, quantos serviços cada empresa ou cada grupo, a forma que eu quiser, né? Eu consigo ver quantos testes foram completados, que passaram, que falharam, que o usuário falou, vou pular, não estou a fim de fazer esse teste. Consigo ver a estatística, quantos foram feitos por dia. Olha que legal, uma coisa que eu achei bem legal, eu quero ver como que está a situação geral, sei lá, de hoje, dos meus links. Isso daí é bastante impressionante. Aí que a gente consegue pegar esse monte de informação que é gerada em Power Meter, em OXZoom, em gráfico de OTDR e utilizar para o benefício, dar um feedback para a rede. Então é que eu consigo ver os principais problemas que aconteceram, sei lá, em São Paulo hoje, ou em São Paulo semana passada, ou no México mês passado. Perda de conector muito alta, bastante problema. Reflectância muito alta. Link loss, ou seja, potência baixa. ORL, macrocurvatura, fusões ruins. Olha que legal. Que tipo de decisão eu consigo ter com essa informação? Poxa, de repente, esse técnico aqui, as fusões que ele está fazendo são muito ruins, estão muito ruins. Para trocar o clivador dele, será que a máquina está usando a máquina errada? Será que não calibrou a máquina? Esse tipo de decisão não faz sentido eu tomar no final do ano, entendeu? Faz sentido eu ver o que está acontecendo em curto prazo e tomar uma decisão, para que essa pessoa, esse grupo, não tenha mais esse tipo de problema. Então, enquanto está havendo problema, quase que em tempo real, eu tiro estatística, tomo decisão. Beleza. João, cara, gira essa lâmina aí, tá ficando tudo ruim. Conectores ruins. Será que esse lote de conector de fast aqui que eu comprei não estava legal? Em vez de eu instalar os 5.000, por que eu não paro nos primeiros 200? Entendeu? Então, esse tipo de estatística, ele dá detalhes, O que é perda, para cada item, ele faz um drill down, eu consigo ver mais. Eu quero ver só conectores, ele vai fazer estatística de conectores. Quanto que está perdendo os conectores por número de eventos? A maioria está perdendo menor que 0,25. Pô, tá legal. Imagine que a maioria fosse, sei lá, maior que 1 dB. Ponto de preocupação. Então, tomada de decisão rápida. Tudo bem, pessoal? Essa é uma coisa que realmente muda muito de tudo que eu tenho visto por aí, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação, só para a gente seguir um pouco mais, tá? Então, test flow, mudança de processos, tá? Aqui eu vou entrar um pouco no mundo de backbone, né? A gente não vai fazer tanta prática, a gente pode só para talvez uma futura live, a gente pode detalhar, né? Mas como a gente está falando de fibra ótica, eu comentei um pouco de backbone, tá? Então, caracterização
de fibra, bastante gente conhece, bastante gente também não conhece, então eu vou falar bem rápido, tá? Então, que testes que são feitos em caracterização? Perda, lógico, né? O TDR bidirecional e perda de retorno, dispersão, que tem cromática e por modo de polarização, CD e PMD, né? E tem métodos mais rápidos e mais inteligentes de se fazer tudo isso aqui também, né? Perda de inserção, a gente tem uma metodologia automatizada que ele já tem lá, ele calibra entre eles, o que sai de A para B já dá perda, e faz tudo automatizado, já tem os nomezinhos tudo prontinhos e tudo mais, tá? O TDR a gente viu aqui, pô, show, fizer com o ILM, já cruza a curva, se der tempo eu mostro o pessoal que faz batimento de curva, A para B e B para A, tem gente que demora 4 horas fazendo, né? Fast Reporter da Expo, faz chutando alto, 3 segundos. Tá? Ele já cruza a curva, tira a média, gera relatório. Pô, de 4 horas para 3 segundos, se eu for pegar um cabo de 144, que seja um enlace com vários trechos, é um tempo enorme que você ganha. Minimiza erro. Fazer isso no Excel é um parto. Tá? Falando bem rápido, dispersão cromática, o que é? Basicamente, a gente tem domínio do espectro, eixo X, frequência, né, comprimento de onda. Imagine que cada frequência, subfrequência, viaja numa velocidade diferente. Então, como a luz não é pura, né, ela tem uma largura específica, por menor que seja, o sinal vai chegar distorcido. Não sei se vai dar para vocês verem a animação aí no YouTube, mas tem uma animaçãozinha aqui, ó. Então ele vai viajando, cada cor numa velocidade, ele fica disperso, né? Acontece essa dispersão cromática porque tem a ver com o comprimento de onda, cores diferentes, tudo bem? Só para nivelar aqui o conhecimento. Depois a gente pode fazer mais detalhado um outro dia. Dispersão por modo de polarização. Então a dispersão cromática é meio que preditiva, né? A fibra tem lá X segundos por quilômetro para dispersão. Então, eu consigo a X quilômetros, vai ter tanto de dispersão cromática, certo? Agora, modo de polarização já é um pouco mais complexo, né? Que depende da quão circular é o meio de propagação da fibra ótica. Então, cada modo de polarização, hoje a gente trabalha com, né, sistemas coerentes com polarizações, ou seja, no eixo X e Y, também viajam de formas com velocidades diferentes, dependendo até da questão mais mecânica da coisa, seja construção, seja aéreo, balançou, seja amassou, então não é previsível, tá? Então, PMD, então basicamente em eixos diferentes, eles vão viajando com velocidades diferentes. Também é ruim para o receptor, que está esperando chegar, né, aqueles modos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa medir isso. O equipamento de medida de PMD, a gente está aqui na bancada, né, é aquele que o Marquinhos está mostrando. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem tudo para demonstração. Tá, aqui mostra, ó que legal. A fibra não é, aqui exagerou, né, mas ela não é tão cilíndrica. Então, vai dar mais PMD ainda. Tá bom, pessoal? Só para título de conhecimento aqui, bem rápido. A gente mostrou o equipamento ali, tá? Que é o analisador de PMD. E agora, no slide, vou mostrar algumas coisas que são interessantes no caso do equipamento da Expo. Primeiro que ele já mede CD e PMD num único equipamento, economiza CAPEX, né? Compra um equipamento só. E o que é interessante, a gente tem as duas metodologias, mas uma delas é que eu consigo fazer o teste só em uma ponta, tá? A outra ponta é como se fosse o TDR. O TDR também só conecta numa ponta, né? Os equipamentos tradicionais de medida de PMD e CD, você precisa colocar uma fonte do outro lado e o medidor do outro. No equipamento da Expo, a gente consegue só em uma ponta fazer a medida de PMD e CD sem ter um técnico do outro lado. Então eu dou um tiro para lá, eu não estou, né? Porque geralmente caracterização trabalha com parzinhos. É lógico que todo jeito vai ter que ter o TDR bidirecional e tudo mais, mas o fato de você conseguir já validar, e se não tiver bom já trocar a fibra, não gastar muito tempo, é bastante interessante. E é totalmente automatizado, então a tela já sai, passa a falha, a medida que deu, CD e PMD. Falar um pouco de OSA, né? Os provedores, pelo volume de tráfego, estão implementando rede DWDM hoje em dia. Falar bem curto, não vou falar o que é DWDM, que o pessoal já deve conhecer, mas basicamente é eu trabalhar com comprimentos de ondas multiplexados, né, por domínio de frequência,
numa única fibra. Então, numa única fibra eu consigo transmitir vários sinais independentes, tá? Então, o que eu preciso, né? Por que eu preciso do OSA? Então, o OSA é analisador de espectro óptico. É o mesmo espectro. Quem mexeu com RF rádio é o mesmo princípio. O eixo X é frequência, Y é amplitude. Então, a gente consegue enxergar esses canais aqui, ó, depois que eles passam pelo MUX. Depois que estão todos juntos na mesma fibra, olha que legal, eu consigo enxergar os canais. Ah, um canal está fora, um canal está desalinhado, né? Então, o que eu faço? Medida de potência de canal, tem que chegar a uma potência interessante, né? Alinhamento de canal, quanto mais alinhado viajar, né, os canais, é melhor, interessante. Relação sinal-ruído, o SNR. Esse é um cara que a gente não vê numa rede FTTH, numa rede pequena. Não é que não existe, não é tão crítico, né? Por que é crítico no sistema DWDM? Olha que interessante. Se tiver um transponder, que a sensibilidade dele for menos 18, né, e chegar a menos 17, se a gente pensar por potência, deveria funcionar, mas muitas vezes não funciona. Por quê? Porque a relação entre o sinal e o ruído é muito pequena, o receptor não consegue decodificar e transformar em bits de novo. Então, a relação sinal-ruído é um fator essencial para alinhamento de sistemas multicanais. Né? E o grande vilão desse cara aí são os amplificadores, né? Dependendo da figura de ruído, ou seja, quanto que ele piora essa relação sinal-ruído, né? Então, uma somatória de amplificadores e tudo mais sem regeneração, a tendência é que o nível sinal-ruído vai abaixando tanto, porque por mais que você tenha potência suficiente, não vai funcionar, vai taxar erro. Certificação de amplificadores, tem OSNAs, né, que tem metodologias específicas para verificação de amplificador. Vem entrada, saída, compara. DIFT, vem em 24 horas quanto que varia o lambda em termos de amplitude e de frequência, um teste que ele faz automático, tá? E aqui, ó, o desafio que tem hoje que todo mundo que mexe com DW sabe, né? E a gente estava até um pouco angustiado, até uns, sei lá, 2 anos atrás. Sinais coerentes, é difícil medir relação sinal-ruído quando tem ruído dentro da banda. Por quê? Né? Então, caso 1, vou tentar explicar, aqui é um assunto um pouco mais profundo, vou tentar explicar da forma mais fácil, né? Então, tem 2 situações que atrapalham essa questão do sinal-ruído. Aqui, os sinais coerentes, sinais com uma modulação maior, eles são mais gordinhos, são mais largos. Então, a metodologia tradicional de shoulder, de medida de ombro, que é basicamente pegar aqui os ombros e pegar o pico e falar que aqui é o ruído, aqui é o sinal, não funcionam, tá? Porque se você pegar o ruído que realmente influencia mais, ele está bem mais baixo. Então, aqui vai dar uma falsa sensação que o sinal-ruído não é bom, mas ele é melhor que isso. Então, esse daqui é ele vai achar que aqui tem problema que pode ser que não tenha. E acontece o contrário por uma outra situação. Quando o sistema de transporte tem ROADM ou WSS, que é a mesma coisa, ou seja, tem sistemas que consigam fazer roteamento de lambdas, né? Geralmente eles acompanham filtros. E o que faz o filtro? Ele acaba filtrando, pelo menos aqui do ponto de vista de imagem de gráfico, o ruído também. Então parece que aqui tem um sinal ruído super bom, mas na verdade ele tem um ruído dentro do canal, que visualmente eu não consigo enxergar, né? Então a relação sinal-ruído aqui nesse caso é o contrário, parece que ela está boa, mas ela está pior. E era um desafio enorme de você fazer a medida de relação sinal-ruído em sistemas coerentes, passando por WSS com Embed SNR. Desculpa, mas ficou esse monte de palavreado aí. Mas, em resumo, não tinha um OSA que seja portátil que conseguia medir isso daí, tá? De qualquer marca, né? Aí a F lançou um OSA, que a gente já vendeu bastante no Brasil, né? Que ele consegue fazer o bendito in-service, pôr o MUX e Embed SNR. Ou seja, uma forma de fazer você desligando o canal, ver quando tem ruído e ligar de novo. Mas aí você vai derrubar o cliente, entendeu? E o que a gente consegue fazer é fazer sem derrubar o canal. E com sinais coerentes, polarizado, pôr o MUX, tudo bem, e com um ruído in-band, né? E a gente segue metodologias padronizadas, tá?
seja IEC ou seja esse daqui é uma metodologia, um padrão chinês também, né? E ele é um OSA completo, faz desde banda CWDM, né, até interfaces, sei lá, LR4 e banda L, tá bom? Então já existe. Uma coisa que eu queria comentar aqui, cuidado com os channel monitors que vêm embutidos em sistemas DWDM. Ele não tem a capacidade de medir com precisão o SNR, né, principalmente com em-band SNR. Ele consegue medir basicamente potência e frequência, né, que às vezes não é suficiente, mas já ajuda, né, questão de alinhamento automático de DW e tudo mais. Então vamos lá. Aqui falando um pouco de teste de desempenho, porque a gente faz uma rede super complexa e é importante que faça o teste. A gente vê bastante provedor que coloca lá, comprei uma QSFP 100 GB, 80 km, joguei para o outro lado, ou coloquei um MUX passivo, colocar canal colorido, e às vezes, não tem um analisador e seja o que Deus quiser. Coloca ali, se o cliente reclamar, mas, vou testar com o meu próprio router, vou testar tudo isso de banda, full line rate, com roteador, eu acho que não consegue tão bem não, né? Então, existem analisadores que testam essa banda alta, tá? E aqui só separei, a gente pode marcar uma outra live, tipos de teste que é feito hoje em dia. Teste de BERT, taxa de erro simples, RFC 2044, famosona, né? Então, testa lá com vários tamanhos de pacote. 1564 considera, além dessa variação de pacote, questão de jitter e questão de, principalmente, QoS na rede. Eu quero priorizar um tipo de tráfego em relação ao outro, utilizo essa norma. Tá? E 6349, que é a norma que testa mais o que o usuário sente. Por quê? Porque ela considera testes de camada 4, principalmente, né, considerando o janelamento TCP. Mandei pacote, confirmou, eu vou mandar de novo. Não confirmou, vou retransmitir. Então, uma interface que passa 10 GB na 2044 ou na 1564, muitas vezes se eu rodar uma 6349 vai passar, sei lá, 5, 6, 2, depende da latência. A gente marca um dia para explicar melhor essa questão, tá bom? É só para ilustrar aqui. E, como sempre, tudo tem equipamento apropriado para fazer esse tipo de teste, tá? Teste até 100 GB, a gente tem analisadores de 400 GB hoje, né? Por que o analisador sempre tem? Porque a empresa que fabrica, o fabricante, tem que ter alguma coisa para testar antes de lançar. Então, por isso que sempre a gente tem um analisador até antes mesmo de existir a rede. Tudo bem? Então, aqui está o nosso 400 GB, o 100 GB, ele tem interfaces intercambiáveis. Então, se lançar um QSFP novo, é só trocar, o investimento está protegido. Tem bastante cliente aqui que já tem. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final. Se tiver alguma pergunta mais técnica, eu tenho aqui um resumo, mas é particular, né? Talvez alguns concordem ou não, mas a ideia é que, né, eu vou apresentar aqui, é um brainstorm, na verdade, né? Então, tem ferramentas hoje mais evoluídas, e elas estão disponíveis para quem quer otimizar os processos e focar no crescimento. Então, a ideia de um provedor, de uma empresa de internet, de uma operadora, de uma instaladora, é parar ou minimizar de bater cabeça. Então, você precisa subir uma rede, por que não subir da melhor forma possível? Então, existem ferramentas e metodologias adequadas, permitem maior eficiência, maior velocidade, confiabilidade, e às vezes até sai mais barato fazer bem feito, de primeira, né? Apenas boas ferramentas não adianta, é necessário capacitação. Aí eu conto com meus amigos aí, instrutores, vários, né, que estão assistindo aí. A gente também dá treinamento de tecnologia. A vantagem que muita pessoal diz a gente vende os equipamentos, né, mas também a gente dá todo o suporte, faz toda a diferença. Então, quem já comprou equipamento conosco, vou comprar o equipamento top, mas se tiver um treinamento associado, se tiver um suporte pós-venda de operação, de manutenção, faz toda a diferença, né? Não adianta só um equipamento top e largar lá na mão do técnico ou do engenheiro. Então, essa parte de capacitação, conhecimento, que é o que vocês estão absorvendo na live, muito importante. E aqui, aquela questão, o pessoal tem muita questão, eu sou raiz, aí mostra lá o cara se matando, e no meio do mato, e rasgando o cabo com o dente, né? Na minha opinião, isso daí não é ser raiz não é sofrer. Né? Se você procurar no dicionário lá, raiz é quem tem base, raiz pode ser base, o raiz é a origem.
né? Então você tem que saber a origem daquilo que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento técnico suficiente para saber o que está por trás daquele botão que eu apertei no TDR. Por quê? Porque quando dá ruim, quando tem problema, se você tiver o conhecimento, né, que é isso que eu acho que é uma pessoa raiz, né, uma pessoa, sei lá, uma pessoa fala Nutella, chegou, mandou apertar só o botão, vai conseguir resolver? Vai, porque o produto faz muita coisa, mas o raiz é aquele que, na minha opinião, realmente sabe o que está fazendo, sabe o princípio daquilo, né? Então, a gente troca bastante ideia. Sei lá, Ronaldo Couto fala, poxa, é importante ensinar o OTDR. E eu concordo plenamente. Todos os treinamentos a gente ensina o princípio de zona morta, de tudo, né? Isso é muito importante. Mas se tiver uma ferramenta que automatiza e facilita a vida, por que não utilizar? Né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Um pouco desse produto que está aqui, se puder focar, que é o Fiber Guardian. Esse equipamento que o pessoal está mostrando aí no vídeo, né, chamado de Fiber Guardian, agora chama Nova Fiber. O que é? É aquela probe que eu comentei. Então, é o equipamento que é basicamente uma TDR inteligente de hack multiporta. Tá? É isso que é o Fiber Guardian. Quem tem rede ótica, o dia a dia é esse. Todo mundo tem um NOC. Deu loss dos dois lados, deve ser fibra. Faz deslocamento. São Paulo aqui, pegar marginal é tranquilo, chega rapidinho, né? Vai lá medir com o famoso OTDR, que a gente falou bem falado aqui, localiza a falha e faz o reparo. Tá? Então esse é o dia a dia, quem tem rede ótica é essa correria aqui. Tá? Só que demora muito, pessoal, né? Demora muito, demora horas entre gerar o alarme e eu localizar o evento. Tá? Mas fazer o quê? Faz parte da vida de telecom. Né? O que existe hoje? Existe esses sistemas, aqui no caso, né? Fiber Guardian, da Expo, que ele fica como se fosse uma probe 24/7. Então, deu falha, ele já fala assim, putz, deu falha, em 5 minutos aparece a falha. Outra vantagem, ele carrega o mapa da fibra, por onde a fibra ela circula, qual que é o KMZ da fibra. Então, ele não te dá mais 23,7 quilômetros, ele dá assim, foi na esquina entre a Berrini e a Padre Antônio, no celular do técnico, em 5 minutos. Então, ninguém se deslocou para nenhum local. Entendeu? Em 5 minutos está no celular do técnico. O técnico não usa mais o TDR, ele só tem a máquina de fusão, vai ter que ir lá refazer a fusão. Outra vantagem, né? Rede crítica. Rede crítica subiu, todo mundo falou, opa, subiu, não mexe, não mexe. Deixou uma fusão de 5 dBs. Entendeu? Aqui não. O técnico está lá, antes de ele sair, está ligando o carro, opa, ficou amarelo. Consertou, mas ficou um degrauzinho. Vai lá e arruma o degrau. Então muda até processos dentro da empresa. Então, se a gente transferir de 3 a 8 horas para 5 minutos, localização de falha em rede crítica, automatizado com mapa no celular do técnico, é um ganho enorme. Tem bastante gente, cliente que está ouvindo aqui, que a gente implementou, né, porque é um sistema, não vem da probe e fala, se vira. A gente implementa, carrega os mapas, e essa que é a probe que já faz o FTTH do contrário. Eu estou na OLT, ele vai monitorar todas as portas de saída e fala, opa, deu problema ali no splitter secundário, no primário. Né? E mais para frente a gente vai lançar um aplicativo que o técnico vai instalando com o refletor e vai falando assim, como que está a atenuação? Porque ele está casado com a probe, vai instalando e vai desenhando tal. Então, assim, perguntas, a gente está aberto para perguntas ao vivo, a gente vai estar aberto para perguntas a qualquer momento, qualquer dia. Quem quiser conhecer, a gente leva os equipamentos. Então, a Precision tem essa pegada de suporte técnico bastante forte, é o que faz a diferença. Lógico, marcas tops de linha, mas unido com o suporte que a gente consegue prover, muda muito o dia a dia e a vida dos clientes, dos técnicos, de quem faz. Então, estamos sempre abertos aí para receber qualquer visita, perguntas, dúvidas, né? Vou deixar aqui os contatos nossos, tá? Quem quiser visitar nossa unidade de Cancún, mas aqui eu coloquei de São Paulo, Rio de Janeiro a gente tem, Brasília. Fora estava o Gustavo, o William, uma galera que ajudou a fazer essa live aqui. A gente quis trazer equipamentos reais, né, para que vocês vejam funcionando. Então a gente está à disposição, WhatsApp, tá? Contato telefônico, e-mail. Vamos combinar, se for, sei lá, 3 da manhã,
de 31 para 1 de janeiro, liga para o Marquinhos, liga para o Henrique, fiquem à vontade, tá bom? Gustavo ajudou bastante aqui, eu esqueci de colocar a foto dele aqui, mas ele apareceu no vídeo também. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado você que assistiu essa live até aqui. Obrigado, turma. Valeu, valeu. É nóis. Obrigado, Valeu, até a Daniel. próxima, até a próxima.